Salve da amada Igreja do Senhor Jesus, com a paz do Senhor. Passando para deixar a nossa reflexão, que está no livro de Salmo 119, que diz assim: guarda a tua palavra no meu coração. Como pode um jovem conservar pura sua vida? Esse obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. Amém? Amados, no Salmo 119, versículo 9, o salmista fala, né, que como pode um jovem conservar pura sua vida, né? E embaixo ele dá a resposta: é só obedecer aos teus mandamentos. Amados, às vezes, amados, as pessoas têm a mania de falar, né, que o mundo não tem nada a oferecer, né? Mas a gente, como servos de Deus, né, a gente sabemos que o mundo tem as suas tentações. E por isso que o salmista ele fala que como pode um jovem conservar pura sua vida. Então sabemos que a gente vê muito falar que o mundo não tem nada para oferecer, mas a gente sabemos, amados, né? O mundo tem suas tentações aí fora aí, né? Para nos impressionar. A gente tem visto muitas pessoas hoje se afastando de Deus e seguindo os seus próprios ensinamentos, os seus próprios desejos, né, amados? E Deus ele nos ensina através da palavra que a gente não devemos seguir os nossos instintos e nem as nossas vontades. E que a gente não devemos nos escorar na nossa própria sabedoria, né? A gente devemos consultar a palavra de Deus, né? Nos alimentar dela para nós termos forças e discernimentos espirituais para saber discernir o que é certo e o que é errado, né? Assim nós vamos conservar a nossa vida, né, pura diante de Deus, né? Então o salmista ele deixa aqui um belo de exemplo e uma pergunta, né? Como pode um jovem conservar pura a sua vida, né? É só obedecer aos teus mandamentos. E ele fala no versículo 10, né? Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. No versículo 10, amados, ele fala assim, né? Que no versículo 11 ele fala: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né, amados, esse versículo 11, né, a gente devemos ter, amados, a palavra de Deus na nossa mente e nos nossos corações, porque a gente sabemos que o próprio Satanás ele atacou Jesus com as próprias escrituras sagradas, né? Aí a gente observamos e aprendemos que o nosso inimigo ele conhece muito bem as escrituras e tem usado as escrituras, amados, para afrontar muitas pessoas dos povos de Deus têm caído nessas armadilhas. E a gente, como homens sábios e mulheres sábias de Deus, a gente devemos ter a palavra de Deus no nosso coração. Para quê? Para nós não servir ao inimigo nem aos seus instintos malignos, né? A gente temos um resultado ali como Pedro, né? Pedro, uma vez Jesus estava com Pedro e Jesus falou assim para Pedro: que tu diz do filho do homem, né? Pedro naquele momento ele falou bem assim: tu és o filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro naquele momento e Jesus fala para Pedro. E Jesus naquele momento ele fala para Pedro, né? Pois bem, esta verdade não veio de você, né? Não veio de homens, né? Mas veio de Deus. Seu nome é Pedro. Seu nome é Simão. A partir de hoje se chamará Pedro, que é o mesmo de pedra, quer dizer, seu nome é Cefas. Seu nome a partir de hoje se chamará Cefas, que é o mesmo de Pedro, quer dizer pedra. Sobre você edificarei a minha igreja, que nem a morte poderá vencê-la. Amados, em seguida, né? A gente sabemos que o ser humano é empolgado. A gente às vezes é levado pelas nossas emoções, pelos nossos próprios instintos, e aí acabamos cedendo ao pecado. Em seguida, Satanás ele começa a pegar Pedro, né, e usar Pedro para tentar derrubar Jesus, né?
a gente observa que Pedro chama Jesus em um canto e fala para Jesus, né, que mestre, o senhor não vai morrer. E Jesus naquele momento ele fala: afaste de mim, Satanás, para trás de mim, né, porque aquele que coloca, né, as suas prioridades em primeiro lugar, não é digno de receber o reino do céu. Então, amados, a gente vemos aí por esse texto bíblico que a gente temos que estar escorado nas escrituras sagradas, né? Nós temos que estar escorado nas palavras do Senhor Jesus. Porque, amados, Jesus falou que aquele que não abrir mão de si mesmo em prol do reino do céu não é digno de receber o reino. Então, às vezes, a gente, amados, não podemos seguir nossos próprios desejos, se escorando na nossa própria sabedoria. Então, o salmista fala no versículo 11: guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E ele fala no 12, né, que eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Então, amado, a gente temos que ter esse mesmo instinto do salmista, né, o desejo de querer aprender de Deus, né. Amados, a gente temos que ter o desejo de querer buscar, de querer estar na presença do Senhor. A gente temos o querer, tem que ter um desejo, que nem Paulo fala, de estar sempre buscando o leite puro, né, que a gente sabemos que é os ensinamentos verdadeiros do Evangelho. Né, nós glorificamos a Deus porque Deus tem nos abençoado com a sua palavra, né? Graças a Deus, desde que eu entrei na igreja tem sido uma bênção, né? Os ensinamentos, tenho aprendido muita coisa, né, amados? E hoje em dia, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que Deus tem usado aí para edificar nossas vidas, amados. Então, no 12 ele diz, né, eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. A gente temos que ter sede, amados, de querer aprender a palavra de Deus. Porque quando a gente aprende a palavra de Deus, amados, a gente não somos levados, né, pelo vento como uma folha seca, amados. Que ele quer dizer que a pessoa segue todos os tipos de ensinamentos, amados. Então, o que a gente vê aí fora aí muito triste, né, pessoa sendo levada por ensinamento satânico, né, que a gente vamos querer aprender do Senhor, que nem esse salmista. Versículo 13, ele fala: costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Amados, é algo tremendo aqui que essa passagem mostra, né? O desejo desse salmista de querer aprender de Deus, né? Às vezes a gente pega uma mensagem dessa aqui, a gente escuta uma vez, né? Aí, querendo ser edificado, é a nossa importância que a gente dá, né, para a palavra de Deus. Né, graças a Deus, assim, às vezes eu fico meditando, né, às vezes o pastor me deu uns vídeos aqui para me postar no meu canal, umas palavras abençoadas, e eu cheguei a pensar uma vez que eu só assistia um bocado de vez por causa que era meus vídeos, né, mas graças a Deus eu já estava deitado aqui, né, pegando os áudios do pastor aqui, os vídeos, e fiquei assistindo, e repetia e assistia, amados. E eu estava quase vivendo essa situação do salmista, né? A necessidade que eu tenho de aprender, da palavra enraizar no meu coração, né? Que nem fala no versículo 11: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, amado, a gente tem que nos esforçar em ler a palavra de Deus, repetir se for preciso. Amados, é uma oportunidade única, amados, que Deus está nos dando, entendeu? Então a gente temos que ter nossos esforços, temos que nos esforçar. Esse salmista aqui é um exemplo. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado, amados. E a gente às vezes pega uma mensagem dessa, escuta uma vez e esquece, amados, e não perseveramos em escutar de novo, né? Eu costumo postar vídeo no canal. Eu parei com esse negócio de postar vídeo todo dia, porque às vezes eu já passei uma semana toda escutando só o mesmo vídeo. E tenho me edificado com essas palavras, com essas mensagens, né? Deus tem falado comigo, eu não caio em precipício, porque essa palavra tem me ajudado, né? É bom a gente ter a palavra enraizada no coração. Porque o salmista fala que ele costumava repetir em voz alta? Porque ele queria que a palavra tivesse enraizada no coração dele. Para quê? Para que ele não esquecesse, amados. E também para que ele também pudesse praticar a palavra. Porque quando a palavra ela está memorizada na sua mente, no seu coração, tem como você praticar. Porque não adianta eu conhecer as escrituras também e às vezes não praticar.
Então ele fala, costuma repetir em voz alta todas as ordens que tem dado. Por quê? Porque a gente somos falhos, amados. A gente não podemos escorar no nosso próprio discernimento, porque a gente somos seres humanos, fácil a pecar. É por isso que Paulo fala lá na passagem lá, né? Que Paulo vai falar que você que está de pé, cuide-se para que não caia. E às vezes a gente anda, amado, com o pensamento, primeiro pensamento que vem na mente, a gente fala, a gente aceita, a gente não estuda, a gente não analisa os nossos pensamentos. Por quê, amado? Porque a gente às vezes não tem esse esforço desse salmista, né? Que nele tinha um desejo de repetir em voz alta os mandamentos de Deus, o que? Para não esquecer. Porque ele fazia isso? Porque ele queria praticar. Isso é um exercício de quem quer praticar a palavra de Deus. Então você vê que no 14 ele vai falar: fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Amados, é o valor que o homem estava mostrando. Esse salmista aqui é impressionante como ele dá valor à palavra de Deus. Ele compara ele chega a fazer uma comparação, né? Que ele prefere que a sabedoria de Deus é melhor que a prata e que o ouro, amados. E a gente temos que meditar. Será que a gente está dando esse mesmo valor à palavra de Deus? Às vezes eu me pego, meu Deus, eu não estudei hoje, essa correria do dia a dia, eu não estou tendo tempo. E às vezes, amado, a gente fica nessa situação, entendeu? Se a gente se deixar se levar pela... Que nem aquela música que fala, né? Deixa o vento me levar, amados. A gente vamos ser levado mesmo, mas como uma folha seca levada ao vento, né? O que vai acontecer? A gente vamos ser levados por vários tipos de ensinamentos. E esse não é o propósito de Deus, né? Porque Deus fala, por que meu povo peca, meu povo erra? É o que? Isso é falta de conhecimento, falta de discernimento de Deus, né, amado? É falta de interesse de buscar a presença do Senhor. É por isso que as pessoas hoje estão tudo rebelde dentro da igreja, né? Se rebelando contra o pastor, contra a liderança, amados. E é triste, olha assim, que é uma tristeza. E a gente olha assim, a gente pode observar que essas pessoas, amados, ainda acha que está bem. Eu estava lendo uma palavra que Paulo estava falando sobre essa situação, muito crítico. Que nele chegou em Coríntios e falou que tinha um homem que mandou entregar aquele homem a Satanás, né, com suas indecências, com suas atitudes, né, com um homem que chegou a praticar um ato tão terrível e achando que estava tudo bem. E às vezes a gente está assim, amado, estamos cegos, andando sem estar prestando atenção, sem analisar a nossa vida, né, diante de Deus. Mas o salmista fala no 15 ainda, né, que ele estuda as tuas leis e examina os teus ensinamentos. Para quê, amados? Para às vezes comparar com minha vida. Será que eu estou andando de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus para minha vida? Será que eu estou unido com a igreja, com os irmãos, amados? Né? Porque às vezes a gente deixa de seguir os ensinamentos de Deus para seguir ensinamentos humanos. Isso é muito triste para a gente. E a gente temos que seguir os ensinamentos de Deus. Quantas pessoas dão mais valor, né, à palavra do homem do que à palavra de Deus, né? Então a gente, amado, a gente tem que ter de discernimento, de buscar a palavra do Senhor, né, de ter tempo. Porque, amados, nós estamos vivendo no fim dos tempos, últimos dias, amados. É uma calamidade muito triste que a gente estamos passando nesses dias. A gente pode observar essas doenças, essas pragas chegando, né? A gente não pode estar assustado e assombrado. Porque muitas vezes a gente fica assustado e assombrado, amados, né? Porque a gente chega a ficar assim, assustado e assombrado. Porque a gente às vezes esquece a palavra de Jesus, né? Todas as coisas que estão acontecendo estão escritas aqui no livro. E a gente às vezes fica voando sem entender nada. Por quê, amados? Porque não presta atenção na palavra de Jesus, né? Você vê que quando Jesus morreu, foi tremendo ali. Eu acho engraçado e lindo. E é tão incrível Deus que quando Jesus morreu ali, causou um impacto tão grande, né, daquele povo que se esconderam, né? Mas se eles tivessem parado e analisado o que Jesus Cristo falou, amados, ele não ia estar assim não. Porque se você ler as escrituras, você vai ver que Jesus falava para eles direto que era preciso o filho do homem morrer, né? E às vezes a gente estamos assim, amados, esquecendo as palavras de Jesus, amados. E aí a gente estamos turbando os vossos corações, a gente estamos andando aflito, a gente estamos andando desanimados, desacreditados, amados.
Então, amados, vamos mudar essa rotina de vida, né? Vamos prestar mais atenção nas palavras do Senhor, né? É por isso que o salmista falou que estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. Por quê? No versículo 16 ele fala: as tuas leis são meu prazer, não esqueça a tua palavra, amado. Então é tremendo, amado, quando o homem tem a palavra de Deus. É tremendo quando a gente, amado, temos compreensão, amados. A gente sabemos que é mais valioso do que a prata que o ouro, a sabedoria. E a sabedoria, o provérbio fala que é melhor do que a força, amado. Então, o versículo 16, né, ele fala: as tuas leis são meu prazer, não esqueço a tua palavra. Amados, quantas vezes a gente passa riachos de dor, amados, passamos riachos de sofrimento, mas por quê? Porque não consultamos a Bíblia, porque não consultamos a palavra do Senhor. Quando a gente está passando, amado, no vale da sombra e da morte, a palavra de Deus vem nos como um mestiolate para nossas feridas, amados. É uma palavra extraordinária, é uma palavra que modifica o homem, é uma palavra que ressuscita, é uma palavra que traz vida, amados. E a gente abre mão disso por porcarias. A gente vê que tem pessoas abrindo mão de Deus, amados, por coisas banais, por coisas passageiras, amados. Então, amados, vamos seguir esse exemplo. Esse é um belo de um salmo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E que a paz do Senhor esteja com todos. Amém, amados? Então eu encerro aqui. Que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus.